Aleluia, aleluia. Abre a sua mente nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Em tudo, Deus é bom. Deus tem nos abençoado rica e poderosamente. Aleluia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 9. Amém? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Já vi? Lemos assim: não te apresses o teu espírito a irar-te, porque a ira se repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que esses, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao que a possui, o seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Senhor nosso Deus, venha falar conosco, venha nos abençoar com a tua santa palavra, em nome de Jesus. Assentados, irmãos. Geralmente a gente não se fala muito no livro de Eclesiastes, né? Então tem costume de ler muito o livro de Eclesiastes. A gente acha que ele não é um livro como os demais, que tem tantos ensinamentos, mas o livro de Eclesiastes está incluso naqueles livros poéticos, e ele é um livro que contém muita sabedoria. E nessa aqui, nós vemos Deus nos dá 6 conselhos de sabedoria, proveniente da sabedoria. E a sabedoria é muito importante para nós, servos de Deus. E logo no começo aí diz: não te apresses o teu espírito a irar-te, porque a ira se abriga no seio dos tolos. Então Deus tem alguns conselhos para você hoje. E um dos conselhos do Senhor para a sua vida hoje, a primeiro é: ira é para quem é tolo. Mesmo porque a Bíblia diz: irados e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que o sol faz? Com que a planta cresça. A planta sem sol você pode regar, você pode adubar, mas ela não vai crescer. Ela vai ficar raquítica. Vai ao ponto de que em alguns, se não pegar sol, ela amarela e morre. Então, não deixe que a sua ira cresça. O que é ira? Cólera, raiva, indignação ou desejo de vingança. A pessoa está irada, alguém te ofendeu, alguém falou de você. Quando a gente era do mundo, fala: pode ficar tranquilo, o tempo está aqui por o quê? Diz o ditado mineiro, ou seja, fica tranquilo. Diz o Chico Anísio: a minha vingança será maligna. Eu vou pagar na mesma moeda. Irmãos, o código do Tailão já não existe mais. O código do Tailão foi lá do rei babilônico chamado Hammurabi,
que alguns dizem a história que ele precede a Moisés, viveu antes de Moisés, e o código do Tailã é olho por olho, dente por dente. Na lei era assim, olho por olho, dente por dente. Nós não estamos nessa época mais. A Bíblia diz, Cristo disse, o teu inimigo bater numa face, volta-lhe a outra. Se te mandar caminhar uma milha, caminha duas. Então, para o cristão tem que ser diferente. Pessoas que se iram com facilidade não têm demonstrado o principal dos frutos do Espírito, listado em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Qual é esse? É o domínio próprio. Provérbio 29, 11 diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, ele reprime ela. Aprenda a reprimir a sua ira. Irmão, você vai ficar nervoso? Claro que vai. Quando você começar a se irar, tome cuidado, porque geralmente é nos momentos de ira, de raiva, que você comete as piores atrocidades da sua vida. Quantas pessoas cometeram assassinatos, homicídios, fizeram tanta coisa ruim no momento de ira? Quantos não perderam a vida e vai estar no fogo do inferno, porque um dia se iraram e tiraram a própria vida? Quantas pessoas já não estão presas porque no momento de ira não soube vigiar e cometeu o erro? Domínio próprio em tudo é importante, irmãos. Recordo aqui um fato muito triste que eu vi essa semana passada, que aconteceu. Rapaz chegou em casa, um soldado, vamos dizer assim, um militar, não me recordo o estado, e ele pegou a esposa dele na cama com o outro. Momento de ira, sabe o que ele fez? Pegou aquele homem, ainda sem roupa, e jogou pela janela. Do terceiro, quarto andar, ele morreu embaixo. E o policial saiu algemado. Momento de ira. Ira só traz problema. Se você que nós, como éramos lá do mundo, quando a gente ficava com raiva, o que a gente falava? Glória a Deus, aleluia. Era? Sabe aqueles nomes que você tem coragem nem de falar, escrever hoje, nem de pensar? É o que você falava. Hoje não, irmãos. Então cuidado com a sua ira. Primeiro conselho para você hoje: tenha domínio próprio. Pega o conselho de Tiago. Tiago diz, antes de eu falar, eu tenho que pensar. E diz aquela frase: antes de você falar uma coisa, pensa uma vez, pensa de novo, pensa outra vez. Deus sabe o que está no seu coração. Pastor, Deus sabe que eu estou irado. Então, se eu falar, não tem problema. Tem sim. Ele é Deus, sabe os seus sentimentos. Mas quando você tem domínio próprio, Ele sabe que Ele é meu Senhor. Eu não tenho vergonha de falar para você. Eu fui entender o que é liberdade quando esses dias eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando. Já falei isso aqui. E quando eu tenho um ensinamento bom, o crédito vai para aquele que eu entendi. Você sabe o que é ser livre? Ele falou isso no podcast lá com o apresentador, quando eu vou falar o nome. Você olha, o que é ser livre? Eu como o que eu quero, faço o que eu quero, eu sou livre. Eu também achava que era. Eu falei, não, você é escravo. O que é ser livre? Eu quero, eu posso, mas eu não vou fazer porque eu amo a Deus e eu não faço. O que é casamento, irmãos? Casamento é escolher uma pessoa. Casamento é abrir mão de todas as outras mulheres do mundo por causa de uma só. Casamento é a mulher abrir mão de todos os homens do mundo por causa de um só. É liberdade. Porque você é livre, então você fala não. Cristo, quando foi tentado pelo diabo, o diabo aproximou, viu que ele estava com fome, e o marido não aproxima quando você está precisando. Falou assim: olha, manda que essas pedras se transformem em pães.
Quem sabe o diabo deve ter pensado: você não mandou chover pão do céu por 40 anos para alimentar o povo? Não brotou água da rocha? Manda a água se transformar em pães? Manda a pedra se transformar em pão? O que Cristo diz? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toma cuidado com a sua ira. Outro conselho, irmãos, esse aqui a gente lê muito. Esse texto a gente lê muito em Eclesiastes 7, versículo 10. A gente costuma ler ele muito em velório, culto fúnebre. Nunca digas, porque foram os dias passados melhor do que estes. Não provém da sabedoria esta pergunta. Bem, conselho para você, irmãos: hoje é melhor que ontem. Só amigo, quando a gente vê ele, pergunta como é que está. Bom, melhor que ontem. E mais ruim que amanhã. Não, você lembra? Isso é uma coisa boa. Não sei se fala brincadeira, mas é verdade. Hoje eu estou melhor que ontem. Eu estou mais ruim que amanhã. Amanhã vai ser melhor. Irmãos, olha, por mais que no meu passado eu tenha vivido coisas boas, eu posso falar do meu passado, porque eu até falo com minha esposa, eu conheço ela desde quando ela tinha 15 anos. Esse ano faz 40 anos que eu namoro ela. Ela vai fazer 55. Eu conheci ela com 15. Mas o nosso passado, o meu passado, falei aqui na terça-feira, eu nunca mais vou ter 18 anos, eu nunca mais vou ter 30 anos, eu nunca mais vou ter 40 anos, não, eu nunca mais vou fazer 50 anos, agora está me chegando. Então por que, irmãos? O tempo passou, né? Meu passado foi maravilhoso, mas hoje é muito melhor. Estamos na comunhão com o Senhor. Aquilo que eu não entendi, hoje eu entendo. Nós temos que viver o dia de hoje e esquecer o passado. Tem um filme que eu gosto muito, ele é um desenho. Se você gostar de desenho animado, procura ver. Chama Família do Futuro. É um dos desenhos mais melhores que você vai ver na sua vida. É a história de um menino que ele vive no orfanato, e ele se torna um grande inventor, e ele faz coisas extraordinárias, mas o sonho dele era conhecer a mãe dele, e ele tenta inventar uma máquina para conhecer a sua mãe, mas o lema dele era esquecer o passado e olhar para frente. Esqueça o seu passado. O passado é uma lembrança e uma experiência que eu vivi, né? Hoje nós temos um presente de Deus, que é um presente. O amanhã, irmãos, é uma história. Olha, o meu passado é uma história, amanhã é uma interrogação. Hoje é um presente de Deus, né? Mas o amanhã, biblicamente falando, vai ser a colheita do que eu estou plantando hoje. O meu hoje é a colheita do que eu plantei ontem. Então, viva a sua vida, seja feliz hoje. Viva o seu melhor hoje. Não importa o que você tenha, o que você perdeu, o que você ganhou. Pega a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6, Paulo diz: tendo o que comer e o que vestir, Timóteo, estejais satisfeito. E no verso 10, Timóteo, Paulo diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e muitos nessa cobiça abandonaram sua fé. Então seja alegre com aquilo que você tem. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber. Mas se você quiser um conselho, me procure, que eu vou te orientar biblicamente, porque eu sei. Paulo diz em Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou bem certo que nada pode me separar de Cristo, nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir. Nada vai me separar do meu Deus. E
Em Romanos 8, ele diz: olha, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que eu vou viver no futuro. Que nós vamos viver, tipo eu, assim. Então não nem se compara com aquilo que nós vamos viver. Nós estamos nesse mundo de passagem, irmão. Glorifica o Senhor pela vida que você está vivendo hoje. Agradeça pelo que você tem, pelo carro que você tem, pela família, pela cama que você dorme, a água que você bebe, o pão que te alimenta. Passe a ser mais grato ao Senhor. Você não sabe o poder da gratidão. Irmãos, é só quem está com um problema que olha, talvez você pegar uma garrafinha d'água dessa. De manhã eu bebo meio litro de uma vez. O correto é 600 ml de manhã, no jejum. Eu tomo 500 ml todo dia de manhã, quase todo dia. Sabia que tem gente que não pode beber um copo de água? Um copo. Um copo só. Hoje vejo um calor, eu acho que a sensação térmica devia ser uns 40 graus. Eu vi uma reportagem, o repórter chegou e falou assim: aqui nós estamos medindo 38 graus. Ele chegou perto da areia, aqui está a sensação térmica de 58. E você está com sede para poder beber água. Agradeça a Deus pelo que você pode comer, beber, se alimentar, né? Outra coisa, outro conselho sábio aqui é: a sabedoria é melhor do que o dinheiro. Amém? A sabedoria é a coisa melhor que tem. Eclesiastes 7, verso 11: boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Sabedoria é a coisa melhor que tem. Estava meditando nesse texto de manhã e eu estava lembrando que lá em 1 Reis, capítulo 12, nós temos uma história maravilhosa. Foi quando o rei Salomão faleceu, quando ele morreu. E ele reinou por 40 anos. E Salomão elevou os impostos muito alto, e a nação estava pagando muito caro os impostos. O povo estava sofrendo, estava passando necessidade. Então os mais idosos, os anciãos, chegou em Robão e falou assim: olha, seu pai pois foi muito duro com os impostos, amolece um pouquinho, trata o povo com mais brandura. E aconselhou ele, mas ele não ouviu os sábios, foi procurar os jovens. E o jovem falou assim: olha, fala que o seu dedo mínimo é mais pesado que a mão do seu pai. E ele aumentou os impostos, e o povo se revoltou. E ele reinou pouco tempo e perdeu o reinado logo. 10 tribos seguiam Jeroboão porque não aguentou seguir. Mas se você ler mais lá na frente, você vai ver que em 2 Crônicas nós vemos, em 2 Reis, capítulo 11, conta a história do rei Joás. Atalia usurpou o trono e matou todos os herdeiros. O sacerdote Joiada foi lá e pegou um menino e guardou ele, escondeu. No tempo certo ele trouxe aquela criança e ele veio e apresentou como rei de Israel. E diz a Bíblia que o rei Joás, enquanto foi aconselhado pelo sacerdote Joiada, fez tudo certinho. A vida dele foi maravilhosa. Mas quando ele deixou de seguir os conselhos de Joiada, e Joiada faleceu, foi partido do Senhor, e ele deixou de ouvir os conselhos daquele homem. E dos profetas que ficaram, dos homens de Deus que ficaram, ele se lascou e deu tudo errado para ele. Todas as pessoas que prosperam, todas as pessoas que têm um bom casamento, todas as pessoas que são prósperas na vida, eles têm bom conselheiro. Lembra lá no caso de Nabucodonosor, de todos os reis da Babilônia? Por que o rei Nabucodonosor, por que quando o rei assumiu o trono, ele mandou buscar dos cativos de Judá os mais sábios, os mais jovens, os mais entendidos, e separou para ser conselheiro do rei?
Todo rei tinha bons conselheiros. Quanto mais conselhos ele tinha, porque a Bíblia diz em Provérbios, na multidão de conselhos, a sabedoria. Quando você não sabe de uma coisa, tem que procurar conselho de quem sabe. Falei aqui na terça-feira, se não me engano, quando eu me converti, meu tio era pastor da Assembleia de Deus. E ele falou: meu filho, qualquer igreja que você for, lá vai ter gente fiel. Procura estar do lado daqueles irmãos que são fiel. Lá tem aquelas pessoas mais idosas, aqueles que são fiel, que ora, que buscam. Esteja do lado de gente fiel, que você vai se abençoar. Quer ser próspero? Busque sabedoria. Leia a Bíblia todo dia. A Bíblia diz em João 5: examinai as Escrituras e julgai que é nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Examine a Bíblia. Leia a Bíblia. De manhã, de tarde, de noite. Leia a palavra de Deus, ore sempre. Tenha bons livros à mão. Leia bons livros. E se você carece de sabedoria, vou te dar um conselho que eu li no livro. Lá o autor falou assim: ó, você quer ser mais sábio que o seu patrão? Ele entrou na empresa. Eu disse: quero. Então, hoje é que dia? Suponhamos que hoje é primeiro. Então você vai ler capítulo 1 de Provérbios. Dia 2, capítulo 2 de Provérbios. Provérbios tem quantos capítulos? 31. Mês de 31, beleza. Quando o mês for de 30 dias, no último dia você vê os últimos 30, 31, 32. Acabou o mês, começa tudo de novo. Acabou o mês, começa de novo. Todo dia ele fazia isso. Por 6 meses ele já era gerente da empresa. Um ano ele tinha um cargo abaixo do proprietário. Porque ele buscou sabedoria que vem do alto. A sabedoria da vida. Outro conselho, irmão, seja sábio, é a sabedoria da vida. Provérbios 8:11 diz assim: porque melhor a sabedoria do que o rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Provérbios 8:12 diz: eu a sabedoria habito com a prudência. Eu a sabedoria habito com a prudência, e acho e o conhecimento dos conselhos. Amém? Você quer ser sábio? Saiba que a sabedoria vai te dar vida. A sabedoria vai te dizer por onde você tem que andar. Irmãos, olha, o que é uma pessoa sábia? É aquela que aprende com seus erros, né? E uma pessoa mais sábia ainda aprende com o erro do outro. Agora eu posso fazer isso que aquele cara fez. Ele se deu mal, então por aquele caminho não vou. Mas porque você não vai dar conta de cometer todos os erros, vai? Então você vai ter que observar os erros dos outros. Se você olhar para a Bíblia, ó, Davi, o maior erro dele foi o adultério, então eu nunca vou ficar com o adultério. Então você vai aprender a buscar a sabedoria. Eclesiastes 7:13: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que Deus fez tudo? Deus, ele fez todas as coisas, e tem coisas que eu não vou entender, então eu tenho que engrandecer o Senhor. O ser humano está brincando de ser Deus. Só que Deus, em Eclesiastes capítulo 3, diz que tudo Deus fez perfeito no seu próprio tempo. O homem agora está brincando de ser Deus. Toma cuidado, irmãos. A obra de Deus é perfeita. Tudo que Deus fez é perfeito, diz lá em Eclesiastes 3. Deus é bom. Deus criou todas as coisas. E eu preciso entender. Tem coisas que eu não vou entender. Então eu devo orar e aceitar a direção de Deus na minha vida. Tem coisas que você não vai entender. Por que a gente aconselha tanto determinadas pessoas e eles não mudam? Ou é falta de sabedoria, ou então é porque gosta de quebrar a cara. Louve ao Senhor em todo o tempo. Seu último conselho aqui, Eclesiastes
Eclesiastes 14, perdão. No dia da prosperidade goza o bem. Irmãos, a água da prosperidade é muito boa, né? José, quando foi assumiu como governador, quando ele foi aconselhar o rei, o faraó, né, que era o rei lá do Egito, falou assim: vai haver 7 anos de muita fartura no Egito. Todo mundo gostou. Só que seguido de 7 anos de muita pobreza, vai haver tanta miséria, vai tanta escassez, que aquele tempo da fartura ninguém vai lembrar. E ele fez uma coisa que é só o homem de Deus que faz. Assim, eu vou te dar um conselho. Arranja um homem sábio. Nos 7 anos de fartura, junta celeiros, junta grãos, para que ninguém passe fome. Nos 7 anos de escassez que eu produzi a terra, abre o celeiro e venda para o povo. O povo não vai passar fome. O rei viu: olha que homem sábio. O rei perguntou: onde eu acharia um homem tão sábio como esse em todo o Egito? Já pensou, irmão Jacinto? Os homens sábios lá do rei, estavam todos sentados, vestimenta bonito, um pouquinho mais gordinho. José saiu da prisão bem magrinho, porque na prisão não dá para engordar, tá? Estava fedendo, não estava tanto, porque passou lá no banheiro, se vestiu para poder ir para o rei. Agora eles veem aquele que saiu da prisão, aquele que saiu do calabouço, ser o faraó, tira o anel e põe no dedo dele, que ou seja, a partir de hoje, a autoridade máxima no Egito é esse homem. Eu te pergunto, é Deus ou não é? É Deus te honrando porque você é uma pessoa sábia. Você quer que as pessoas olhem para você, seja uma pessoa sábia. Porque o sábio é aquele que as pessoas, que no momento da alegria, ele goza o bem, mas quando a coisa aperta, ele faz, sabe, que louvou o Senhor em todo o tempo. Jó disse: o Senhor me deu, e o Senhor tomou. Louvado seja Deus. Eu era rico, era próprio, tinha filho, agora não tenho mais, mas eu não vim do ventre de minha mãe e vou voltar quando não teve nada. Tudo foi Deus que me deu. Então louvado seja Deus. Ó, em início ele entendeu que aqui está escrito em Eclesiastes: no dia da prosperidade ele gozou, no dia da adversidade ele refletiu. O que refletiu no dia da adversidade? Por que eu estou aqui? O que me levou até aqui? Como é que eu faço para sair daqui? O que eu tenho que mudar? Eu falei aqui, eu sou consequência do que eu fiz ontem. Amanhã é consequência do que eu estou plantando hoje. Você tem que decidir. Essa semana eu tomei uma decisão. Falei: a partir de hoje, eu nunca mais vou falar que algo está ruim. Nunca mais vou falar que está difícil. Quando alguém chegar para você: olha, o Brasil está numa crise, está difícil, para graças a Deus, Deus tem me abençoado, tá bom. Não concorde com o erro. Ah, pastor, mas eu vou estar mentindo. Não, você está profetizando. Ou você nunca leu Hebreus 11? O que está em Hebreus capítulo 11? Hein? Hebreus capítulo 11, nós temos uma passagem maravilhosa ali, que muita gente não entende. Pessoas não entendem aquele texto. Hebreus capítulo 11, nós vemos assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se eu espero ser abençoado, a minha fé diz que é o que eu estou esperando, eu tenho que crer que já existe. Isso aqui é Marcos 11, 24. Marcos 11, 23. Quando pedires alguma coisa, crede que recebeste, e assim será convosco. Marcos 11, 24. Quando você pedir uma coisa, crede que já recebeu, e assim você vai ser convosco. Então você tem que ser abençoado, você tem que crer. Quer trocar o carro? Se veja com um carro novo, se veja sair da concessionária, ore, creia, imagine, visualize aquilo todo dia. Pastor, isso é técnica de psicologia. Faz por um tempo, depois você me conta. Experimenta só. Não faz o que eu estou falando, faça um teste com você. O que nós vemos aqui: fé é fundamento. Fé é o quê? É prova. O que eu sou abençoado, porque eu creio que eu sou abençoado.
Eu posso até citar outro texto. Achando 2,8, minha prata, nem o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é grande, Ele vai te abençoar. Vamos ficar em pé. Esse é o conselho sábio que vai ajudar você a viver melhor. Viva a sua vida dentro da vontade de Deus. O tempo todo. Louve ao Senhor o tempo todo. Não importa o que você está passando. Dê a glória para o Senhor. Vem, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Derrama a tua bênção sobre o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus.